Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula. A gente vai fazer agora a avaliação institucional, pontos bem importantes sobre ela. Eu vou aplicar esse modelo aqui mais uma vez por uma questão agora bem de necessidade mesmo. Pessoal, é o seguinte, eu vou partir dessa definição aqui sobre avaliação institucional, porque ela nos diz tudo. Depois no material em anexo aí você vê as citações e tudo mais. Então veja. Entende-se a avaliação institucional como um processo sistemático de análise de uma atividade ou instituição que permite compreender de forma contextualizada todas as suas dimensões e implicações com vistas a estimular o seu aperfeiçoamento. A gente tem, pelo menos, 3 características muito importantes da avaliação institucional. O fato dela ser sistemática, ou seja, ter uma forma, critérios, processo bem definido. O fato dela ter também uma forma contextualizada, eu tenho que levar em consideração o contexto social no qual a instituição está inserida. E o objetivo primordial da avaliação, que é o aperfeiçoamento da própria instituição. Então, esses 3 pontos aqui, para nós, serão fundamentais ao longo da aula. Então, vejam. Quando eu falo de avaliação institucional, com base nisso, eu estou falando de uma estratégia de gestão escolar. Diferentemente da avaliação da aprendizagem. Porque a avaliação da aprendizagem, ela está muito mais relacionada ao processo de ensino-aprendizagem. Aqui não, aqui eu estou falando de uma estratégia de gestão escolar. Tudo bem? Então, realiza-se a avaliação institucional pensando na gestão escolar, pensando no ambiente, na instituição como um todo. Tá? A partir dessa avaliação aqui, a partir dessa avaliação institucional, é que nós vamos chegar a quê? Nós vamos chegar a um diagnóstico da instituição de ensino. Tá? Então, chega-se a um diagnóstico da instituição de ensino. Uma vez que eu tenho um diagnóstico, vim numa tabela aqui que não deveria. Uma vez que eu tenho um diagnóstico, nós podemos partir para um ponto muito importante da gestão escolar, vou pôr aqui em cima, que é a tomada de decisões. Não tem como tomar decisões sem saber qual é necessariamente o problema ou a situação, o contexto. Então, quando vocês ouvirem falar sobre tomada de decisões na educação, é importante que antes exista um diagnóstico. Agora, o que dá o diagnóstico? O que dá o diagnóstico é, por exemplo, da questão da gestão educacional, da estrutura, da instituição, é a avaliação institucional. Uma coisa que é muito relevante para nós é que é o seguinte, para ter esse diagnóstico e para chegar à tomada de decisões, uma observação aqui é bem relevante para nós. Vou colocar ela aqui em cima. Uma observação aqui para nós é relevante, que é justamente a reflexão sobre o entendimento da própria avaliação no interior da escola. Anotem isso, gente. Para a realização da avaliação institucional, isso aqui, é muito importante que exista uma reflexão sobre o entendimento da própria avaliação no interior da escola.
O que a gente quer dizer com isso? Ou seja, as pessoas que estão dentro da escola e que vão participar desse processo de avaliação institucional, que são o que nós chamamos de agentes escolares, os professores, por exemplo, coordenação, diretores, etc. Como esses agentes escolares praticam o processo avaliativo? Como eles vivem esse processo avaliativo? Como eles compreendem esse processo avaliativo? Então, quando eu falo de reflexão sobre o entendimento da própria avaliação no interior da escola, eu estou dizendo que qual é a concepção de avaliação que nós temos para que ela realmente possa ser executada. É aí que na busca das concepções, então concepção sobre a avaliação institucional. Qual é a concepção que nós utilizamos? Nós temos pelo menos duas correntes aqui, duas concepções para seguirmos. Pelo menos duas. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Então, eu posso adotar uma concepção técnico-burocrática ou posso adotar uma concepção participativa. Agora, eu já te falo. Se eu for seguir a LDB, os documentos hoje do MEC, do Conselho, os pareceres e tudo, qual é a concepção que nós devemos adotar num processo de avaliação institucional? É a participativa. Tá? Então, esse aqui é o que é bem-vindo para nós, é o que deve ser adotado. Então, vejam lá, enfoque da avaliação técnico-burocrática e participativa. Fontes de valores. Fontes de valores. Com relação à fonte de valores, os valores de uma avaliação técnico-burocrática vêm das autoridades administrativas, vêm de cima para baixo. Tá? Então, a avaliação técnico-burocrática, ela é o que? Hierarquizada. Não são os membros da instituição que definem os valores. Ela é hierárquica. Quem define são as autoridades administrativas, que estão lá no topo do sistema. Já num processo de avaliação participativa, quem define, na verdade, as fontes de valores vão ser justamente as comunidades universitárias. Vamos supor que não seja uma universidade, vamos supor que seja uma escola, a comunidade escolar. Tá? Então, comunidade universitária aqui, entenda-se, no nosso caso, comunidade escolar. No nosso não, né? Eu não sei exatamente, pode ser uma comunidade escolar, pode ser uma comunidade universitária, né? Educação básica ou universidade. Mas você pode trocar aqui por comunidade escolar. Quem é o destinatário dessa avaliação? Aqui é a agência, o governo, que quer um número, quer um parecer, é como se fosse uma auditoria. Aqui não, aqui são as universidades ou a escola. Ou a escola. Isso que serve para os dois, tá? O papel do avaliador. O avaliador aqui, numa gestão técnico-burocrática, no enfoque, né, de avaliação técnico-burocrático, ele é controlador. Aqui ele é educador. Então aqui existe uma visão que nesse não tem, que é a visão pedagógica do processo. A visão pedagógica no sentido, trata-se de educação, né? Não se trata de uma instituição controlada, trata-se de uma instituição que quer a sua emancipação dentro de uma corrente, dentro de uma visão mais libertadora, uma visão hoje mais histórico-crítica de educação, de instituição. A técnica de apresentação de dados. Aqui, nesse enfoque, a técnica é crível às autoridades. Aqui não, aqui a técnica é acessível a todos. Todos conseguem, inclusive, compreender os dados que foram apresentados e todos têm acesso a esses dados sobre a escola, como ela funciona, seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que precisa melhorar. Aqui a propriedade da avaliação, ó, administração central, aqui é comunidade. Ó. Conceitos-chave. Para que eu vou avaliar, né, dar um enfoque técnico-burocrático na avaliação de uma dada instituição? Porque eu quero mais eficiência, eu quero mais utilidade, eu quero mais competitividade. Só que se eu falo de um enfoque participativo, o conceito-chave que eu quero mais participação, eu quero mais democracia, eu quero mais cooperação.
Vejam que nós estamos falando de conceitos diferentes. Aqui eu busco conceitos diferentes. Aqui eu busco conceitos muito mais relacionados à escola. Tá? Objetivos: controlar e hierarquizar prestação de contas. Aqui não. O grande objetivo aqui é conhecer a instituição, melhorar a qualidade da instituição, prestar contas à sociedade. Tá? Métodos: quantitativos, testes, objetivos. Tanto quantitativo quanto testes são métodos objetivos. Aqui eu tenho métodos quantitativos e qualitativos e eles precisam ser combinados. Então imagine o seguinte: você trabalha numa instituição de ensino e de repente o MEC manda para você, ou a Secretaria de Educação te manda um questionário. E o questionário já tem opções. Você vai avaliar a sua escola assim, simplesmente colocando ali, fazendo um xizinho nas opções já existentes. Na verdade, embora você esteja fazendo a avaliação institucional da sua escola na qual você trabalha, não precisa da participação de ninguém, então ela não é participativa. Uma ou duas pessoas conseguem preencher aquilo. Logo, o enfoque dessa avaliação é técnico-burocrática. Tá? É simplesmente, a avaliação ela se refere simplesmente ela diz respeito simplesmente a preencher um documento de forma isolada. Tá? Então aí nós não estaríamos diante de algo participativo, mas de uma avaliação com enfoque técnico burocrático. Tá? Então essa tabela ela é bem reveladora para nós, para que a gente possa entender a diferença desses dois enfoques. Gente, por que, né, avaliar? Por que há essa necessidade de avaliação institucional? Por que a gente fala disso? Se a gente for ver bem, isso aqui é muito marcante. Ó. A educação é constituída. A educação é constituída como um instrumento da política nacional. Isso aqui, na verdade, desde os anos 60 é assim, né? A educação é constituída como um instrumento da política nacional desde os anos 70, depois dos anos 80 e 90, mais ainda, e hoje mais ainda. E agora, para eu informar as autoridades sobre necessidades da escola, da educação como um todo, a gente pode dizer que a avaliação é um primeiro passo. Tá? A avaliação como primeiro passo. Porque a partir da avaliação eu consigo mostrar, tanto da avaliação da aprendizagem, quanto a avaliação institucional, a gente consegue informar a partir da avaliação se o sistema educacional está funcionando ou não, e no caso, para que rumo devem ir as políticas nacionais de educação, né, com base nesse diagnóstico. Então a política nacional de educação é uma tomada de decisão também, mas num âmbito macro, né, no âmbito maior. Agora, uma coisa que é muito importante, além dessa observação que nós estamos fazendo aqui, tem uma coisa que é muito importante. Uma vez realizada a avaliação institucional, né, a gente tem que ter um propósito muito claro, mas com certeza não é esse aqui, ó, não há o intuito de apontar, não há o intuito de apontar o melhor, ó, o melhor, que mais? Punir, medir, classificar. Então, esse não é o objetivo. Na prática, ele aparece sim, gente, em vários sistemas educacionais, em vários estados, ele aparece sim. Então, às vezes, aquela escola que tem melhor nota na avaliação, ela recebe mais recursos, ela tem normalmente os melhores professores, o que acaba, né, ou seja, o que é o contrário acaba acontecendo também. Aquela que tem os piores números vai ter as piores condições também para trabalhar, para se desenvolver. Então, na prática, isso ocorre, mas não é o intuito da avaliação institucional. Tá? Não é o intuito da avaliação institucional. Uma outra coisa, a natureza da avaliação institucional. Isso aqui é muito importante que a gente saiba.
A natureza da avaliação institucional. A natureza dela, gente, é processual. A avaliação institucional é processual. O que quer dizer isso, ela ser processual? Quer dizer que eu tenho que ter um processo muito bem definido, que vai aí indicar o caminho que nós vamos percorrer nessa avaliação, para avaliar a instituição. Então, sendo a natureza da avaliação processual, ou seja, não é o preenchimento de um documento que vai representar a avaliação institucional ou que vai substituir a avaliação institucional, né? Então, sendo ela processual, a gente acaba tendo um objetivo muito claro, que é o objetivo de perceber de maneira global isso aqui é importante, os elementos relevantes para o desenvolvimento, para melhoria e aperfeiçoamento da instituição educacional. Tá? Então ela é processual para sempre buscar o quê? O objetivo primordial, gente, que é aquilo que nós vimos na definição lá no começo. Para perceber de maneira global os elementos relevantes, né, para o desenvolvimento, melhoria e aperfeiçoamento da instituição educacional. Tá? Então isso aqui para a gente é bem importante. Bem, além disso, gente, nós precisamos também entender aqui que defende-se uma avaliação institucional participativa, não é? Então, participativa, defende-se uma avaliação institucional que seja participativa. Quando eu falo que ela deve ser participativa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que deve participar dela todos os agentes que participam da escola, os pais, os alunos, os professores, membros da comunidade que de repente participam da escola, que tem atividades já bem determinadas na escola, né? Membros da comunidade, gestores, obviamente, tá? Funcionários em geral, etc. Então tá aqui, todos devem participar, por isso que a gente fala que ela é participativa. E não cometer aquele equívoco, né, que nós vimos na tabela ali, que é um equívoco, de tornar a avaliação institucional algo hierárquico, autoritário. Então, às vezes, o MEC mesmo realiza a avaliação, ele cria um modelo de avaliação, manda para as secretarias de educação, que repassam para as escolas, e acabam tendo o intuito de classificar a instituição. Isso acontece muito com universidades, né? Classificar a melhor, a pior, e ficar criando rankings de instituições educacionais, de universidades no Brasil. Isso não é positivo para a instituição. O importante é que a avaliação institucional ela contribui para a criação de uma identidade dentro da instituição. Então, quer dizer, tem 3 elementos aqui que são fundamentais. A avaliação institucional ela precisa ser, como nós vimos aqui, ela precisa ser participativa, como a gente viu acima, só que ela precisa ser também reflexiva, e óbvio que ela precisa ser também construtiva. Tá? Construtiva. Então, isso aqui tudo, voltando lá à ideia inicial, isso aqui tudo vai gerar um diagnóstico. Esse diagnóstico é a realidade da instituição. É a realidade da instituição. E esse diagnóstico, essa realidade da instituição que foi encontrada, vai ser absorvido, vai ser trabalhado no âmbito do projeto político pedagógico.
para que se busque mais medidas cabíveis, medidas importantes, medidas aí salutares, né, para que se resolva esse problema, aliás, os problemas eventuais que possam aparecer. Então, quando eu falo de uma avaliação institucional, participativa, reflexiva e construtiva, né, e que depois a discussão vai ser definida no âmbito do projeto político-pedagógico, então eu estou falando que essa avaliação aqui ele é uma estratégia de gestão, só que ele é uma estratégia de gestão numa perspectiva transformadora. Tá? Então, é uma estratégia de gestão numa perspectiva transformadora. Perspectiva transformadora, que é a ideia de realmente transformar a instituição, fazê-la melhorar cada vez mais, mas não a partir de uma imposição hierárquica, a partir da participação daqueles que entendem a escola, daqueles que vivem o chão da escola, né, o que é fundamental. São indicados, alguns princípios para o processo avaliativo. Tá? Então, existem alguns princípios para esse processo avaliativo, que são princípios indicados. Que princípios são estes? Então, a gente tem alguns aqui. O princípio, por exemplo, da adesão voluntária. Ó. Princípio da adesão voluntária. Então, é importante que, inclusive, membros da comunidade possam se aderir voluntariamente ao processo de avaliação institucional. O mais interessante é até respeitar o princípio que a adesão seja voluntária, mas que haja possibilidade da adesão, inclusive, né? Que não seja algo já pronto, que vem. Muitas avaliações institucionais são realizadas, às vezes, a partir de preenchimento de documentos que só o coordenador e o diretor da escola participam. Aí não é algo interessante, não é? Lembrando que a avaliação participativa ela faz parte de uma gestão democrática. Então, quando o indivíduo se sujeita a participar e voluntariamente se adere ao processo, ele tem que realmente participar com responsabilidade e buscar o máximo de competência para fazer isso. Né? Um outro princípio é que a avaliação seja total e coletiva. Né? Então, avaliação total e coletiva. Vou colocar aqui da escola. Avaliação total e coletiva da escola. Isso aqui é um outro ponto importante. Então eu tenho que, quando eu falo total e coletiva, eu estou dizendo que a necessidade de se avaliar, todos os segmentos. Então eu vou fazer a avaliação, ela vai ocorrer de forma coletiva, participativa, nesse sentido aqui, mas aqui, avaliação, estou falando da avaliação de todos os segmentos da escola. Professor, funcionário, infraestrutura, direção, gestão administrativa, pedagógica, tudo. Tá? Um outro princípio é o respeito à identidade da escola. Respeito à identidade da escola. Ou seja, eu preciso respeitar o contexto no qual a escola está inserida, para não ficar, às vezes, a avaliação ela leva a algumas euforias, né, dos participantes quererem transformar a escola, mas para muito além daquilo que seja a identidade dela. Então, eu preciso analisar em qual contexto social a escola está inserida e respeitar essa identidade dela, que foi construída historicamente dentro de um contexto social, porque esse contexto nos dá a possibilidade de trabalhar de forma não utópica, mas de forma real, de uma forma significativa, né, junto aos alunos, à comunidade e tudo mais. Então, esse respeito à identidade da escola é o respeito, na verdade, a análise minuciosa de qual o contexto social no qual a escola está inserida. É importante também que no processo haja unidade de linguagem.
Então, que as pessoas que participam comunguem os mesmos valores, conceitos, princípios, finalidades, para que não haja divergências, né, no âmbito da escola, porque aí o processo de avaliação ele não se concretiza. E obviamente que se busca competência, eu vou colocar pequenininho aqui, mas vai dar para você ver, competência técnico-pedagógica. Então, aqueles que participam precisam ter competência técnico-pedagógica para observar a realidade de forma adequada, se comprometer realmente com a avaliação, mas principalmente ter competência para verificar aquilo que seja realmente significativo, relevante do ponto de vista pedagógico, né? Agora, uma coisa que a gente pode identificar aqui, já indicar, são os elementos, né, que podem ser avaliados. Então, me pergunto, por exemplo, o que avaliar, né, na avaliação institucional? O que avaliar? Então, alguns elementos aparecem aqui, ó. Vamos identificar esses elementos. Veja que nós falamos que o critério é avaliar o quê? Até como um princípio, todos os segmentos, né? Avaliar a escola em sua totalidade. Então, então a gente vai buscar aqui uma avaliação do ensino, uma avaliação do curso, olha lá, do curso, avaliação de disciplina, colocar um negócio mais decente aqui, né? Uma avaliação de disciplina, uma avaliação do papel, do desempenho do docente, uma avaliação do papel, do desempenho, do papel do discente, do aluno, como é o meu aluno, como ele se comporta. A gente pode avaliar, que deve-se avaliar a avaliação da infraestrutura da escola, que pode ser a infraestrutura física, mas também a infraestrutura técnica. Uma outra coisa, a gestão, né? A gestão acadêmica, a gestão de pessoal. Então, a avaliação da gestão acadêmica, de pessoal, etc. Beleza? Então, tudo isso pode ser avaliado, todos esses elementos. O importante é que todos os segmentos da instituição sejam avaliados. Agora, quando eu falo, por exemplo, avaliação do ensino, então, tudo bem, eu vou avaliar o ensino. Só que, pedagogicamente, aquele princípio que nós falamos, não é? Aqui, ó, se você for ver aqui, ó, esse princípio da competência técnico-pedagógica. Eu vou avaliar isso, mas é importante que eu tenha em mente a ideia, por exemplo, de concepção de educação, ou concepção de ensino, né? Então, nós estamos ensinando de que forma, mas de qual outra forma pode ser ensinado? Como verificar o caminho certo? Como verificar se o caminho está errado? Então, é necessário competência pedagógica. Questão de disciplina, ó, questão do docente, como o docente trabalha, envolve, por exemplo, a formação continuada do docente, ou a formação até mesmo inicial. O papel do aluno, se o meu aluno não aprende, por que ele não aprende? Então, a avaliação institucional é uma avaliação muito rica, mas e esses elementos podem até se estenderem, aqui eu posso ter até mais elementos, só que o que é primordial nela, e aí sim demonstra muito, a escola, a instituição que consegue fazer isso bem feito, demonstra uma competência técnico-pedagógica muito grande, é quando a partir desses elementos aqui, ela consegue definir quais são os critérios que ela vai elaborar para avaliar, né?
Então, eu vou avaliar com base em quais critérios, quais instrumentos eu vou usar, né? Como eu vou divulgar os dados, a tomada, como que eu vou tomar decisões a partir da avaliação desses elementos. Isso é importante. Então, a observação que nós deixamos aqui é a seguinte: a partir desses elementos, vou fazer uma síntese aqui do que eu falei, a partir desses elementos são definidos critérios para a elaboração dos instrumentos de avaliação, análise, divulgação, dos dados e tomada de decisão. Então, com relação à aula que nós vimos sobre avaliação da aprendizagem, mais uma vez a gente vê o que? A avaliação sendo utilizada como um instrumento de tomada de decisão. Assim como no processo de ensino-aprendizagem, a avaliação da aprendizagem, agora na avaliação institucional, ela também é um instrumento de tomada de decisão. Tá bom? Então fica o material em anexo aí para você. Boas anotações, bons estudos e até a próxima aula, gente. Valeu!